Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. E claro que, como sempre, a gente tem uma dica fantástica para vocês. Eu sou o professor Artemison Montanho do componente curricular de História. E, claro, que a gente tem muita coisa interessante. Então, vamos à nossa dica de hoje? Então, na nossa dica de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a questão das monarquias absolutistas, ok? Então, fique atento comigo aí para não perder nenhum detalhe e entender legal aí o que é esse conceito, o que significa, o que foi, ou melhor, o que foram as monarquias absolutistas. Acompanhem comigo o texto. O Estado Nacional moderno, ou antigo regime, consistiu em um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política. A partir do século XVI, a Europa Ocidental sofreu diversas transformações que promoveram o crescimento das cidades, das atividades comerciais e da ciência. Então, quando nós falamos nessa questão de Estado Nacional moderno, nós não estamos dizendo que eles são atuais, que existem agora neste momento, mas nós estamos começando a desenhar nesse momento aí o que mais tarde darão início, ou melhor, darão origem ao que nós conhecemos hoje como países europeus. Naquele momento, quando nós falamos em Idade Moderna, o conceito de país não existia. Existiam reinos, existiam impérios, existia alguém ligado a uma determinada área de terra, como, por exemplo, um feudo. Então, o processo de identificação de alguém era com um rei, era com um lugar, não com um país. O sentido de nacionalidade não existia naquele momento. Então, o Estado Nacional moderno, digamos que são os embriões do que mais tarde se tornarão os países que nós conhecemos hoje. E claro que nesses estados modernos haviam figuras centrais de poder, como por exemplo os reis ou os monarcas absolutistas. Continuando o texto. Foi em meio a essas mudanças que as monarquias nacionais surgiram, contribuindo para o fortalecimento do poder real e acarretando no desaparecimento gradual da servidão e no declínio do mundo feudal. Qual vai ser a grande mudança, então? Qual é a grande sacada desse momento? Bem, durante a Idade Média, ou durante o período do feudalismo, o poder era totalmente esfacelado, ou seja, dividido nas mãos dos senhores feudais. Então, os feudos eram as unidades de poder político e econômico naquele momento. Claro que nós vamos ter a figura da igreja também muito presente, mas o poder estava dividido. Já durante esse processo de mudança da Idade Média para a Idade Moderna e o surgimento dos Estados Nacionais absolutistas europeus, o poder vai ter uma tendência de se concentrar, onde? Nas mãos dos reis. Claro que não foi sozinho que eles conseguiram fazer isso. Necessitaram de ajuda, tá bom? De quem? Da própria igreja e também de uma outra classe emergente que estava enriquecendo muito devido ao comércio, a chamada burguesia, que também tinha interesse no processo de fortalecimento do poder dos reis, porque, claro, eles se beneficiariam economicamente, né, com a figura de um rei, uma figura de poder que conseguisse ali concentrar os impostos, que tornasse uma moeda só ser a única a circular no seu território, porque existiam reinos diferentes ali, na verdade os feudos diferentes que cobravam pedágios diferentes em moedas diferentes. Então isso era inconveniente para essa burguesia comercial. Então claro que existia um grande interesse no apoio da burguesia à classe ali dos monarcas. Mas é dessa forma, de modo geral, que a gente pode observar então o surgimento dos estados nacionais absolutistas europeus. Lembre, quando nós falamos no Estado absolutista, estamos falando de um governo que governa absoluto sem ninguém dizer nada contra. Por isso ele é absoluto, tá? Lembra? L'état c'est moi, a passagem, aquela famosa frase atribuída a Luís XIV, o Estado sou eu. Então é basicamente nesse modelo que toda a Europa vai se espelhar na existência ali durante esse período das monarquias absolutistas. Ok, gente? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo as nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Então, até a próxima dica. Tchau, tchau!